hoje como as diferenças entre o homem e a mulher influenciam aí no seu casamento. Como essas diferenças que existem entre o homem e a mulher podem influenciar a sua relação, o seu relacionamento, porque a gente fica achando que o nosso marido tem que nos entender do mesmo jeito que a gente quer ser entendida, do mesmo jeito que a gente vê aquela situação, e não é assim, existem diferenças aí. O que a gente tem que entender é que existem essas diferenças entre o feminino e o masculino, existem energias diferentes entre o feminino e o masculino, e para a gente começar aí, a gente tem que entender que existem leis da aceitação. Primeiro a gente precisa aceitar que o outro é diferente de mim, aceitar que o homem vai me ver de forma diferente do que eu penso, do que eu imagino que ele veja. Ele vai ver aquela situação de uma forma diferente. E quando eu aceito isso, quando eu consigo aceitar a minha história, quando eu consigo aceitar o que existe na minha vida, aí sim a gente começa a conseguir aí trabalhar o relacionamento, ter um relacionamento sadio, um relacionamento harmonioso, mas primeiro a gente precisa aceitar a nossa história, aceitar que o homem é diferente da mulher, e quando a gente não aceita, a gente às vezes pode usar aí, porque dentro de nós a gente tem essas duas energias, feminina e masculina, só que tem aquela que é natural, nós somos naturalmente femininas, mas determinadas situações, eu vou explicar aqui para vocês, a gente acaba usando dessa energia masculina. E se a gente usar isso de forma excessiva, a gente vai acabar acontecendo um desequilíbrio e começa a ficar pesado para o nosso feminino. E aí, existe aí 4 leis da aceitação, que é o que eu queria falar aqui com vocês. A primeira lei da aceitação é que a pessoa que chega é a pessoa certa. Então a gente tem que parar de ficar aí reclamando, será que eu tinha que ter casado com outra pessoa? Será que é esse marido mesmo que tinha que estar na minha vida? Se essa pessoa está na sua vida, tem uma razão de ser. É a pessoa certa. Agora, se tem algo aí para você aprender, é que você tem que ver nessa trajetória. Mas a pessoa que chega é a pessoa certa. A segunda lei da aceitação é o que acontece, era a única coisa que tinha que acontecer. Então, se tem algo acontecendo aí, isso precisava acontecer, talvez para você aprender algo, para você superar alguma coisa, porque são os fatos, as coisas que acontecem em nossas vidas que nos edificam, que faz com que a gente aprenda cada vez mais com ela. Então, a gente precisa aceitar as coisas que acontecem. A terceira lei é que em qualquer momento que comece, é o momento que tinha que acontecer. Então, se tem algo ainda que não se realizou na sua vida, é porque ainda não foi o momento. Mas na hora certa, no momento certo, isso vai acontecer. E a quarta lei da aceitação é que só acaba, quando termina. Então, quando eu entendo essas 4 leis, quando eu começo a aceitar a minha história, aceitar a pessoa com quem eu estou, aceitar aquilo que está acontecendo na minha trajetória, na minha história, aí sim a gente pode começar a buscar esse conhecimento e nos curar, que quanto mais a gente se cura, mais a gente se conhece, mais a gente se cura, melhor a gente é também para o outro, para o relacionamento. Então, quais são as diferenças, Silvana? Por que eu tenho que entender aí que existem essas diferenças? Porque senão eu fico pensando que o meu marido tinha que pensar daquela forma, ele tinha que ter agido da maneira que eu queria que ele agisse. E isso não acontece, isso gera uma frustração, uma decepção. A gente fica decepcionado, por que ele não entendeu isso? Por que ele não captou aquela minha indireta? Por que ele não entendeu? E você agora vai entender que isso é uma coisa natural do homem e da mulher. Existem energias diferentes. Então, existem 3 principais diferenças entre o homem e a mulher. A primeira delas é a diferença do resultado e da jornada. O que seria isso? O homem, quando ele vai fazer qualquer tipo de atividade, ele está focado no resultado. Ele quer o resultado daquilo, ele é o objetivo. Quando ele quer algo, ele quer aquele resultado.
A mulher não. A mulher, ela curte aquela jornada. Como assim, Silvana? Imagina que vocês foram passear no shopping e o homem precisa, seu marido precisa comprar uma camisa preta. Ele vai entrar no shopping, naquela loja que ele já sabe que tem aquela camisa, ele vai escolher e vai querer ir embora. Ele está focado no resultado. Se ele foi ali para comprar aquela camisa, ele entra, compra e quer ir embora. As mulheres não, ela quer curtir o passeio, ela quer olhar a vitrine, ela quer olhar tudo, mesmo que a gente não compre, a gente está usufruindo, a gente está aproveitando aquele passeio. Imagina aí uma viagem, às vezes você vai programar uma viagem com seu marido e ele está focado em quê? Em chegar naquele destino, em chegar naquela cidade que vocês querem ir, mas a mulher, ela tem essa coisa de natureza de curtir, de aproveitar essa viagem, de olhar a árvore, de olhar o que tem no caminho, de olhar alguma loja que porventura tenha na parada e ela curte essa viagem. Essa é uma das diferenças, é a primeira diferença entre o homem e a mulher. Então o homem, ele é focado no resultado, ele quer ir para o foco daquele resultado, enquanto a mulher não, ela quer aproveitar todo o contexto. E o que fazer para lidar com essa diferença? Porque eu estou mostrando a diferença aqui, mas o que fazer? O que eu faço com esse marido se eu chamei ele para ir ao shopping, mas ele está lá de cara feia, ele não quer me acompanhar, ele não gosta de me esperar nas compras? Então você já conhecendo, você tendo essa informação e já compreendendo que existe essa diferença, você já vai agir diferente. Você pode virar para ele, você já sabendo que ele tem essa programação e dizer assim, amor, eu vim aqui hoje passear, mas eu não queria só comprar. Eu queria dar um passeio, eu queria apreciar o shopping. Será que você pode me fazer companhia? E aí você insere ele no seu conceito de apreciar o que você quer apreciar. Você mostra para ele que você precisa da companhia dele, que você precisa desse acompanhamento dele, você precisa que ele tenha essa paciência, porque o homem, ele tem outra coisa de natureza. Ele tem a natureza de proteger, de ser protetor. E isso faz parte da energia masculina do homem. Então, se ele entende que ele está ali te fazendo companhia, primeiro porque ele é necessário, então ele se sente ali parte daquele seu passeio, ele se sente parte da sua programação, então ele já vai se sentir importante. Outro ponto é que ele vai estar ali sabendo que ele é importante para você, que ele precisa te proteger, que ele não vai te deixar sozinha. Eu estou dando o exemplo do shopping, mas isso é para qualquer situação que vocês tenham que fazer juntos e ele está focado em resolver logo e dar linha e você quer ficar mais, quer aproveitar, talvez numa festa, chega no final da festa, ele teve alguma coisa final ali, ele já quer ir embora, já terminou, já concluiu aquele social, mas você quer ficar mais, quer conversar mais com os amigos, quer conversar com os parentes, seja o que for a situação, seja o que for, qual for a situação que vocês precisarem estar juntos aí. Toda vez que você tiver aí essa situação, você vai fazer isso. Você vai mostrar para ele o quanto é importante, o quanto você precisa dele na sua jornada, nessa sua apreciação. E aí sim, talvez seja interessante para ele, ele vai se sentir necessário e ele vai querer colaborar com isso. Então a gente precisa entender essas diferenças. Essa foi a primeira diferença. A segunda diferença que existe entre o homem e a mulher, o foco específico e uma percepção difusa. O que é isso, Silvana? O homem, eu já falei, ele tem o foco no resultado e ele também tem um foco específico. Já aconteceu com vocês de falar alguma coisa com seu marido e depois de um tempo passar alguma situação e ele falar daquilo como se você nunca tivesse falado com ele? Mas como assim? Eu já tinha falado isso pra você, eu já tinha te contado isso, como você não lembra? Gente, diversas vezes já aconteceu isso comigo. Ele vinha me contar, você sabia que tem isso. Poxa, mas eu te contei isso, já tem 2 semanas que eu te falei que aconteceu essa situação. Eu não ouvi. E por que ele não ouviu?
porque ele tem ali o foco específico. Então, quando você entende isso, você vai entender aí que quando você precisar falar alguma coisa para o seu marido, ele tem que estar olhando nos seus olhos e prestando atenção em você, porque ele tem esse foco específico. Aí já colocou aí nos comentários, comigo já aconteceu. O homem, ele tem esse foco específico. Ele não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Se ele, por exemplo, estiver olhando o celular e você falar alguma coisa com ele, provavelmente ele não vai lembrar disso depois. Se ele estiver assistindo uma TV e você falar alguma coisa, é muito provável que ele não vá se lembrar disso. Então, você entendendo isso agora, que existe essa diferença, que isso é uma coisa normal do homem e da energia masculina, a próxima vez que você for falar alguma coisa, você tem que ficar ligada se ele de fato está prestando atenção em você. Se ele não te der atenção e ele não querer olhar nos olhos, por que que ele não quer olhar nos olhos? Tem algo mais aí por trás, não é só o fato de não querer olhar, né? Mas a atenção dele tem que estar voltada para você. Porque se você estiver falando alguma coisa e ele não estiver prestando atenção, não vai adiantar de nada. Ele não tem esse foco, que é a percepção difusa, que eu ia falar agora, que é a mulher. O homem tem esse foco específico. Ele só foca em uma coisa de cada vez. Ele não vai conseguir prestar atenção em duas coisas. Agora a mulher é o contrário. Ela tem essa percepção difusa. A mulher consegue estar se arrumando, está falando com o filho, aonde está o tênis dele, o que ele tem que fazer para se arrumar, dando outro recado para a filha, e ela consegue ter essa percepção de mais de uma coisa, de várias coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue isso. Então, ela é diferente, nós somos diferentes, e se a gente fica querendo que o homem tenha a mesma atitude nossa, a gente vai se decepcionar. Então, é importante a gente ter isso em mente, saber que ele tem esse foco, inclusive falar isso para os filhos, se é que você tem filhos, comunicar, olha, às vezes a criança fala, não sei se você já viu também essa situação, a criança fala uma coisa com o pai, e aí ela repete, porque a criança ela é insistente, ela fala de novo, ela vê que o pai não está dando atenção, ela vai repetir. E aí o pai perde a linha, né? Fica bravo. Para, criança chata, fica falando na minha cabeça, que criança chata. Mas aí você precisa explicar para o filho que, olha, o papai é um homem e ele tem um foco específico. Quando você quiser falar com o papai, você precisa ter certeza que o papai está te dando atenção. Se ele estiver fazendo alguma outra coisa, não interrompe, espera ele te dar atenção. Porque aí também você vai evitar até mesmo traumas na criança, dele perder a paciência por conta disso. O homem não gosta ali de ser interrompido em alguma tarefa, algum trabalho que ele está fazendo por conta desse foco. Sabe aquela coisa de você ficar ligando para o trabalho dele o tempo todo de forma desnecessária? Então, isso atrapalha esse fluxo do foco que ele tem no que está fazendo. Então, essa é a segunda diferença. Ele tem esse foco, onde ele só consegue fazer uma coisa de cada vez, enquanto nós, mulheres, conseguimos dar conta aí dessa coisa de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho até interessante, assim, uma comparação que me veio aqui, um exemplo, é da comida, né? Quando eu tô fazendo comida, eu já tô lavando a louça, eu já tô guardando para quando terminar no final a cozinha tá arrumada. Já percebeu que o homem não consegue fazer isso? Ele faz comida, mas chega no final, tá aquela bagunça na cozinha, porque ele tá focado em fazer a comida, ele não tá focado em limpar. Então, uma coisa por vez, uma coisa cada vez. Então, há essa diferença aí. A terceira forma, a terceira diferença que existe entre o homem e a mulher, essa terceira diferença é a forma de pedir ajuda. Existe uma diferença aí. O homem, quando ele precisa de ajuda, ele pede. Quando ele quer a sua ajuda, ele vai te pedir. Agora a mulher é diferente. A mulher sempre quer ser ajudada, mas ela não pede. Ela joga uma indireta, ela fala alguma coisa para ver se ajuda, para ver se o homem vê que está pesado para ela, que ela está sobrecarregada, mas ela não pede.
Quer ver um exemplo aqui? Você recebeu uma amiga em casa, na sua casa, e aí é uma visita, e essa visita no final da refeição fala assim, vou te ajudar a ir lavar a louça. Aí você fala assim, não precisa, pode deixar que eu lavo tudo. Só que a amiga, que também é mulher, ela sabe que você está falando isso só por educação, que na verdade você quer ajuda. Então ela pega e começa ali a secar uma louça, te ajudar também. Agora o homem não tem essa percepção. Se você disser para ele que você não precisa de ajuda, ele vai parar de ajudar. Ele não vai continuar ali te ajudando, porque você disse que não precisa dessa ajuda. Há essa diferença. Então essa é a terceira diferença, o jeito de pedir ajuda. Então não fique aí querendo que o seu marido descubra que você quer ajuda, para você não se aborrecer, para você não ficar aí magoada. Puxa vida, ele viu que eu estava sobrecarregada, ele podia ter feito, podia ter me ajudado. Então você já sabe que o homem, ele é assim, ele quando precisa ele pede ajuda. Então dá essa ajudinha aí também de mostrar para ele quando você precisar de ajuda. E seja mais direta, porque a linguagem dele é essa. Então, para você não se aborrecer, você usa isso a seu favor. Você já sabe que existe essa diferença do masculino e feminino, use a seu favor. Quantas brigas, quantas coisas poderiam ser evitadas, quantas brigas e discussões poderiam ser evitadas no casamento se a gente tivesse esse conhecimento e se a gente conseguisse aí ter esse controle. Coisas pequenas, como por exemplo essa. Eu sei que meu marido não vai entender se eu ficar aqui jogando indireta para ele que eu preciso de ajuda. Então, que tal eu falar? Não me custa. Não me custa eu falar para ele aqui, vem me ajudar, sem brigar, sem discutir. Quantas vezes você vira e fala, você não tá vendo que eu tô sobrecarregada, você não presta atenção, você não adianta você falar assim. O que você vai gerar aí é briga e afastamento do outro. Por isso a importância da gente conhecer essas diferenças. Eu saber que se ele age diferente, é porque ele de fato é diferente. E não porque ele é um marido sem carinho, porque é um marido sem atenção. Não, porque ele é homem. Agora você vai me dizer, você pode me dizer assim, Silvana, mas e se eu não estou observando isso aí? Talvez você esteja usando mais essa energia masculina e você esteja aí às vezes focada demais, querendo controlar tudo. E nessa questão também da ajuda, por você saber que é assim, a mulher acaba querendo controlar, né? O homem precisa ali de ser apoiado quando ele faz alguma coisa. Você tem que pegar e fazer um patrocínio positivo e dizer, puxa amor, que bom que você fez, que bom que você fez essa comida, que bom que você lavou a louça. Ele precisa desse reconhecimento. Agora, o que acontece aí com o nosso controlador feminino? Não ficou do jeito que você queria. Não ficou, ele colocou a louça do jeito errado, ele não lavou do jeito que você queria, ele não limpou do jeito que você queria. Então, você vai ter que se controlar o seu emocional para você elogiar o que ele fez. E tem hora que a língua fica coçando, né? Nossa, ele fez essa comida, mas ele deixou uma bagunça na cozinha. Nossa, ele limpou não sei o que para mim, mas olha como ele fez mal feito. Ele não sabe fazer. E aí a língua fica coçando pra gente reclamar. Só que você tem que ter esse equilíbrio de não reclamar. Você tem que valorizar aquilo que ele fez, porque se ele fez o melhor dele. E não vai ficar do seu jeito, ele é diferente de você. Olha quanta coisa aí a gente já pode evitar de estar brigando, de estar discutindo com o outro. E é nesse dia a dia, nessas pequenas coisas, nessas tarefas cotidianas, é que a gente pode ter esse equilíbrio no relacionamento. É isso que faz com que a gente tenha esse relacionamento harmonioso. Mas aí você vai me dizer, mas Silvana, eu tenho que ficar pensando nisso o tempo todo, pensando que ele é diferente, pensando... O que vai acontecer? No início, há um treino aí. No início você vai pensar, ele tá no celular, não vou falar agora. Ou então você vai, se for algo importante, você vai pedir atenção, amor, para um pouquinho o celular.
olha aqui para mim, que eu preciso te falar uma coisa importante. E aí você vai sacar isso. Mas com o tempo, depois que você começar a fazer, a praticar e a fazer, isso vai ser algo natural. Vai ser algo que você já vai perceber. Por que a gente age sempre daquela forma? Porque é o que a nossa mente acredita que é certo e a gente se acostumou. Nós somos o quê? Nós somos resultados da nossa história, das coisas que a gente viveu quando criança, das coisas que a gente viveu ao longo da nossa vida e que disseram pra gente que era verdade. Então a gente acredita naquilo e age daquela forma. Só que quando a gente percebe que esse não é o caminho, quando a gente aprende algo novo e eu vejo que eu tenho que mudar esse caminho, a sua mente vai ter aí uma resistência, porque você vai ter que mudar algo. É algo novo para você. Já imaginou que tudo que é novo, a gente tem uma resistência? Você vai mudar de casa. Ai, meu Deus, eu vou mudar de casa, será que vai ser bom? Ai, eu vou mudar de escola. Ai, será que vai ser bom mudar de escola? E aí você vai para um emprego novo. E aí dá aquele frio na barriga, aquela aflição por causa disso. A nossa mente, ela tem uma resistência aí ao novo. Mas você também já percebeu o quanto você se adapta fácil? O ser humano, ele se adapta muito fácil às coisas que ele precisa ali conviver e se adaptar. Então, é um processo. A partir do momento que você começa a trabalhar isso, que você começa a exercitar, que você trabalha as suas emoções e você começa a se curar aí nesse casamento, vai chegar um ponto, vai chegar um momento que você vai falar assim, nossa, aquelas coisas que a Silvana ensinava lá de diferença de homem e de mulher, você sabe que eu não preciso mais me preocupar com isso? Eu já respeito meu marido, eu chamo atenção, eu falo para ele quando eu quero alguma coisa, não fico chateado se ele não entendeu a minha indireta. Agora tá chegando o dia dos namorados, aí você passa numa loja, nossa, gostei tanto dessa calça, pensando se ele vai comprar para mim no dia dos namorados. E aí ele não compra e você se decepciona, mas você agora já está entendendo que existe uma diferença aí do homem e da mulher. Então, se ele não entendeu essa sua indireta, tá tudo bem. Você só precisa saber que existe essa diferença. Agora, quando a gente fica querendo que o outro veja o mundo do mesmo jeito que eu vou me decepcionar. Imagine óculos. Imagine os óculos que você está usando agora. São lentes. Como você está enxergando? Você está enxergando através dessa lente. O que você vai ver vai ser através dessa lente. Agora, a lente que você usa para ver a vida, aquilo que você acredita, aquilo que você sabe, porque a gente vê o mundo exterior com as experiências que tem aqui dentro. Como eu vejo o que tem aqui fora? É um resultado daquilo que eu vivi, daquilo que eu acredito, dos meus valores, princípios, crenças. E aí eu vejo o mundo aqui fora. Mas eu não posso querer que o outro veja isso da mesma forma. E é por isso que muitas das vezes a gente briga e discute no casamento. Porque você fica irritada. Como assim ele não está entendendo que isso me chateia? Como assim ele não está entendendo que eu preciso disso ou daquilo? Porque você está querendo que ele tivesse os mesmos óculos e visse da mesma forma. Então, de vez em quando a gente tem que abandonar esses óculos e falar, peraí, essa é a minha razão, é o que eu acho que está certo. Mas deixa eu entender o outro, por que que ele está pensando dessa forma. Seja curiosa para ouvir a opinião dele, seja curiosa para saber o porquê que ele está agindo assim. Dessa forma, você já vai evitar aí muitas discussões, muita confusão, porque você vai parar de querer que o outro seja como você. Olha, eu vou te perguntar aqui, na sua visão, o que é uma mulher feminina? O que seria uma mulher feminina? Uma mulher que usa mais essa energia feminina. Para algumas pessoas, elas podem dizer assim, ah, Silvana, uma mulher feminina é uma mulher que está de saia, ou um vestido, bem vestida. Aí quando eu olho, eu penso que essa mulher é a mulher feminina. Você pode dizer e falar assim, ah, uma mulher feminina é uma mulher frágil, muito fraquinha, isso é o feminino. Por isso que eu uso mais a minha energia masculina, que é para me proteger. Porque aí eu fico mais fria, mais forte
E o homem nenhum vai abusar de mim, ou vai me enganar, ou vai fazer algo que vai me chatear. Então, eu uso um pouco mais dessa energia masculina para eu não ser frágil. Esse é um ponto de vista. E tem ainda o outro ponto de vista. Tem aquela pessoa que quando pensa no feminino, e muitas das vezes uma visão até masculina, vai pensar na parte sexual. Vai pensar numa mulher sensual, uma mulher mais sensual, uma mulher com uma roupa mais indecente, mais provocativa. Entende que tem várias formas a gente ver a mesma coisa? Depende de qual óculos você está olhando. Quais são as suas lentes? O que você acredita que é ser uma mulher feminina? Isso é que vai fazer diferença. E nós temos que resgatar isso. Silvana, por quê que tem tantas mulheres hoje que não estão usando dessa energia feminina, que não são mulheres femininas, dóceis? Por quê? Porque houve aí na história algo que atrapalhou essa criação das mulheres atuais. O que houve aí? Houve uma geração onde as mulheres eram muito reprimidas, onde os homens eram um mundo totalmente machista, porque hoje a gente ainda tem um pouco, mas era uma coisa onde as mulheres não tinham voz. E aí veio uma geração de mães e falou assim, não, peraí, você, minha filha, não vai ser criada para depender de homem, não vai ser criada para ficar precisando de homem para fazer as coisas. Você vai trabalhar fora, você vai estudar, vai trabalhar. Gente, não tem nada de errado com estudar e trabalhar. Só que a gente tem que ser isso tudo, mas a gente não pode perder a nossa essência feminina. O que acontece é que a mulher foi para o mercado de trabalho, a mulher recebeu toda essa informação, ela recebeu essa coisa de cuidado com os homens, essa crença limitante negativa de que todo homem é ruim, todo homem não presta, que os homens são mesmo... todo homem trai, e aí você recebe um monte de crenças onde aquilo atrapalha a sua vida. Porque se você acredita nisso, qual homem você vai encontrar? O homem que vai validar a sua crença. Você vai só encontrar o homem que trai, o homem que não te trata bem, o homem que não é carinhoso. É esse homem que você vai acabar encontrando. Porque é isso que você está acreditando. E aí, o que você faz? Você fica uma mulher fria, usando mais a energia masculina. Para quê? Para se proteger. Porque assim, homem nenhum vai tirar farinha de mim. Nenhum homem vai fazer algo para me magoar. E aí você fica aquela pedra de gelo, usando mais o masculino, usando o seu controlador. Eu quero controlar tudo, onde ele está, o que ele está fazendo. Com esses comportamentos de controle, que aí tem também o ciúme, mas na verdade você quer ter o controle de tudo, porque você está usando da energia masculina. E com isso, essa geração de mães também criou homens que eram para ter essência totalmente masculina e muitos homens aí com essa energia masculina prejudicada. Porque aí essas mães querendo mostrar para os filhos que não podiam, que tinham que tratar bem as mulheres, que tinham que ser diferente e começaram a ensinar o homem algumas coisas também mais voltadas para o feminino e muitos homens hoje que não conseguem assumir o seu papel masculino. O homem, ele tem essa essência de ser o provedor, de ser o protetor. Ele se sente bem quando ele protege a mulher, quando ele se sente ali o protetor, quando ele consegue sustentar o lar. E aí você vai me dizer, mas tem homem que é folgado, Silvana. Tem homem que não trabalha, que não ajuda quase nada e tá ali numa boa. Eu vou te dizer, ele tá numa boa porque ele tá usando aí o feminino, mas ele não tá feliz. Não tem nenhum homem que não esteja usando, usufruindo 100% da energia masculina dele e que se sinta feliz. Ele pode até não estar conseguindo aí sustentar o lar, ele pode até não estar conseguindo mostrar para você que ele é o protetor, mas ele não vai ser feliz com isso. Da mesma forma, nós mulheres
que se a gente ficar usando muito dessa energia masculina, existem muitas mulheres que hoje são as provedoras do lar, as mulheres que querem comandar, que querem ter esse controle. E o que acontece quando a gente usa muito dessa energia que não é nossa? Fica pesado. É pesado, porque você está carregando o peso dos dois. E cada um tem uma essência. Nós temos uma essência em nós. Nós somos femininas, a gente tem que cultivar esse feminino. E não tem problema nenhum em ser frágil. Não tem problema nenhum em ser protegida. Sem a gente perder a nossa essência. Nós podemos ser a mulher que nós nascemos para ser. A gente pode trabalhar, a gente pode estudar, mas sem perder essa docilidade, o feminino que existe em nós. É esse equilíbrio que a gente precisa resgatar, porque fica pesado. Do mesmo jeito que o homem que não consegue usar do masculino dele, que ele não tem esse masculino maduro, e ele vai ser infeliz, a mulher também. Porque a gente não fica feliz com isso. Como é bom quando a gente se abre para o feminino e deixa o homem ser quem ele tem que ser. Deixa ele te proteger, deixa ele ser o homem que ele precisa ser. E como que faz isso, Silvana? É fácil? Não, não é fácil. É um processo, porque é duro, é difícil a gente ter que assumir isso, reconhecer isso. É porque o primeiro passo é eu reconhecer, peraí, será que eu estou usando mais essa energia? Será que eu estou usando mais esse masculino? E aí quando você reconhece isso, você vai começar aí um processo de mudança. Ah, mas se eu não fizer, o meu marido não faz. Ele não faz justamente porque você está fazendo. Eu tenho um casal que eu acompanho e é exatamente, eles se encontraram justamente por isso. Eles se encontraram na vida por isso. Ela teve uma educação totalmente voltada para o masculino, para ser independente, uma mulher que corre atrás, que é independente. Ela não sabe cozinhar, não sabe cuidar da casa. Ela foi criada para isso, para essa energia masculina. E o homem, o contrário, ele foi criado pela mãe com toda essa coisa feminina de cuidar da casa. E ele tem essa essência aí, ele gosta de cuidar da casa, ele faz comida, ele faz tudo. E, gente, não tem problema nenhum a gente fazer, o homem fazer comida, o homem ajudar, não estou dizendo isso. Só que existe uma essência. E quando isso não acontece, fica aí esse pesado, fica difícil para os dois. Então é preciso haver esse equilíbrio. É preciso haver esse equilíbrio para que você seja quem você é. Seja simplesmente uma mulher feminina e possa usufruir das coisas boas que tem pra gente. De também ser protegida, de também ser frágil. Por que eu não posso ser? Por que às vezes eu não posso receber esse carinho dessa forma? Ah, Silvana, mas aí eu tava contando desse casal. Aí um dia ela me falou assim, eu pedi para ele fazer uma coisa, ele demorou muito, eu fui lá e fiz. Falei, é claro, ele vai saber que você sempre vai fazer. Então ele não vai fazer, ele não precisa fazer, porque ele sabe que você vai fazer. Entende? É difícil isso. Parece simples, mas na prática não é fácil para uma mulher que já tem essa atitude, que já está acostumada a controlar as coisas, que está acostumada com esse tipo de comportamento. Não é fácil, mas é possível a gente resgatar. Muito dos problemas do casamento, eles ocorrem por conta disso. As pessoas estão perdendo a sua essência, o que elas têm que ser no casamento. E aí você fala, a gente não se entende, a gente tem problema, a gente briga muito. Mas será que vocês estão aí desfrutando do que realmente vocês precisam desfrutar? Vocês estão sendo aquilo que precisa ser? É isso que você tem que refletir. As oportunidades, elas aparecem pra gente o tempo todo. Silvana, mas como que eu vou mudar tudo isso? As oportunidades estão aí. Só que muitas das vezes a gente chama a oportunidade de aprender e de mudar algo, de crescer, a gente chama de problema. Nossa, que problema, meu marido é chato, meu marido é isso. Então vamos resolver? Vamos ver o que a gente pode fazer para transformar essa situação?
Vamos ver o que a gente pode fazer aí para lidar melhor com isso. Gente, como o conhecimento, ele nos liberta de ações e de amarras que a gente está fazendo e que não está nos levando adiante. É o que eu falei aqui, quando eu tomo conhecimento e sei que existem essas três diferenças, olha como isso ilumina e me ajuda a agir da forma correta e me ajuda a entender o outro. Porque se a gente não entende o outro, se a gente não aceita o outro como ele é, se a gente não aceita a nossa história, a gente vai discutir, brigar, se decepcionar o tempo todo. Então, é isso, é buscar você precisa buscar entender essas diferenças, saber que existe aí um feminino, um masculino e respeitar isso, usufruir mais disso, da nossa essência, daquilo que a gente tem que ser, para a gente não ficar assumindo papéis aí que não são nossos. E para a vida ser mais leve, mais harmoniosa, mais saudável. A gente quer ter saúde, então a gente tem que começar pelos nossos comportamentos e sendo aquilo que a gente tem que ser, tirando aqueles pesos que estão demais, sabe? E a gente está carregando um peso que não é para carregar porque ele não é nosso. Então a gente precisa tirar esses pesos, livrar isso tudo, limpar o que tem de errado de crença limitante, curar as nossas feridas emocionais, para aí sim a gente está pronta para viver uma vida leve, um relacionamento harmonioso e tranquilo. Por isso que a gente precisa saber essas informações. Então essas eram as três diferenças entre o homem e a mulher, e é importante você saber que existem essas energias, que dentro de nós a gente tem as duas, só que a gente tem a nossa essência. Nós mulheres temos essa essência da energia feminina, que a gente precisa usar mais e não deixar esse masculino sobressair, porque a nossa essência não é essa. Tudo aquilo que a gente força para ser e que não é o nosso natural vai ser ruim, vai ser pesado, vai ser puxado. Tem até uma frase que é assim, né? Tudo que é forçado é que não deve ser nem sapato, nem emprego. É tudo assim, porque é forçado. Pensa você calçar um sapato que não te serve. Você vai sofrer, você vai andar, vai te dar calo, vai te machucar. É mais ou menos isso. Você tem uma energia, uma essência feminina, mas aí você começa a assumir a responsabilidade que seu marido tinha que estar assumindo. Você começa a agir mais de uma forma masculina do que feminina. E aí vai ficar apertado, vai ser dolorido, vai causar os calos. Só que não vai ser no pé, como é o sapato, mas vai ser aqui dentro, nas suas emoções, no seu interior. E você vai somando aí uma série de feridas que, se você não cura ao longo do tempo, aquilo vai depreciando, vai te angustiando, vai afetando sua saúde, vai afetando seu corpo. Existem as doenças psicossomáticas, que a gente começa a aparecer uma doença no corpo, mas é de algo que a gente já viveu. Então, por isso é preciso curar essas feridas, tá bom? Então, essa era a mensagem, eram as diferenças aqui entre o homem e a mulher, como isso influencia muito o nosso casamento, vai influenciar muito o seu casamento e como é importante você conhecer essas diferenças e saber lidar com elas. Então, a gente só precisa saber como agir. Quantas vezes a gente pensa assim: nossa, eu já tentei de tudo, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais tanto sofrimento, porque eu já tentei de tudo e não sei mais o que fazer. Só que a gente se engana, a gente já tentou de tudo o que a gente sabia fazer. Mas tem coisas aí que eu ainda não sei e que eu posso tentar fazer para transformar essa situação. Essa é a diferença. Você já tentou de tudo o que você sabia, mas tem muito mais para aprender. Hoje eu faço essa proposta aqui para vocês fazerem essa reflexão agora à noite. Qual momento que teve hoje e que me gerou felicidade? Em vez de você pensar só se o dia foi produtivo ou não, será que o meu dia foi feliz? Então, um grande beijo para vocês. Curtam aí essa jornada, esse momento, aprecie tudo isso com essa visão difusa que as mulheres têm. Curta isso tudo, aproveite, aprecie e entenda que essas diferenças aí
você pode usar essas diferenças do homem e da mulher a seu favor, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Até mais!